Ok, vamos dar continuidade na explicação das atividades do mês de setembro. Agora, bloco de atividades número 5, texto de divulgação científica, adição e subtração. Então, esta atividade se refere ao dia 22 de setembro. Os textos de divulgação científica possibilitam às pessoas conhecer as descobertas e pesquisas feitas pelos cientistas. Então, é um tipo de texto informativo. Você vai ler agora comigo o texto e responder as questões 1, 2 e 3. Por que a girafa tem o pescoço tão comprido? Já parou para pensar? Então, acompanhe a leitura comigo. Para começo de conversa, não é só o pescoço da girafa que é comprido, ela é toda muito alta. Mas acredite, os antepassados das girafas não eram assim. Esse animal foi adquirindo essas características ao longo de muitos milhares de anos, num processo de transformação que se dá de forma lenta e é chamado de evolução. Essas transformações ou mutações que resultaram na girafa com a aparência que conhecemos hoje aconteceram no material genético dos ancestrais dela, ou seja, os genes do animal, que são estruturas contidas nas células de qualquer ser vivo, guardando o que podemos chamar de código de suas características físicas. Começaram a sofrer mudanças, com isso, alguns filhotes passaram a nascer um pouco mais altos e com o pescoço um pouquinho mais comprido. Provavelmente, o fato de serem mais esticados permitiu que esses animais tivessem acesso a novas fontes de alimento ou que pudessem perceber a aproximação de predadores com uma antecedência maior. Assim, esses filhotes mostraram maior capacidade de sobreviver do que os outros. Eles estavam, portanto, mais bem adaptados ao meio em que viviam. Como consequência, ao se reproduzirem, acabavam deixando uma quantidade maior de descendentes, sendo esses mais altos. Ao longo de algumas gerações, o número de animais com o pescoço um pouco mais comprido foi aumentando até que toda a espécie estivesse dominada por animais com tais características. A esse tipo de situação, os cientistas chamam de seleção natural. Esse processo se repetiu algumas vezes e em cada uma delas o resultado era que a população dos ancestrais da girafa ia se modificando. Ao mesmo tempo, esses animais iam se especializando em se alimentar das folhas que se localizavam nas partes mais altas das árvores. Em resposta a essa necessidade, seu pescoço ia se alongando ainda mais a cada geração. Quando todas essas características se estabilizaram em uma população de animais, hoje conhecemos como girafas, a espécie estava definida. Assim como as girafas, todos os seres vivos, inclusive nós, humanos, são resultado de processos evolutivos. Cada vez que os indivíduos se reproduzem, pequenas alterações no material genético acontecem espontaneamente. Portanto, podemos dizer que estamos todos em constante evolução. Esse texto de divulgação científica foi retirado da revista Ciência Hoje das Crianças, de novembro de 2010. De acordo com o texto, o que são genes? Então, é só buscar essa informação. Aqui, no segundo parágrafo, existe essa informação. O que são genes? A questão seguinte, que é a questão número 2. Quais as vantagens das girafas que nasciam mais esticadas? Então, volte lá no terceiro parágrafo aqui, o último aqui da primeira coluna, que explica quais as vantagens haveria de ter o pescoço mais esticado. Na próxima questão, leia. Assim, esses filhotes mostraram maior capacidade de sobreviver do que os outros. A palavra sublinhada, ou seja, aqui foi passado um traço embaixo, a palavra capacidade, ela pode ser substituída por qual palavra sem alterar o sentido da frase? Eu posso substituir a palavra capacidade por medo,
chance, vontade ou segurança? Agora nós temos algumas questões de matemática. Resolva os problemas abaixo. Ontem Marcela fez aniversário. Ela nasceu em 2008. Quantos anos ela tem agora? Então, para resolver esse problema, vamos considerar que estamos no ano de 2020. Então, quem nasceu em 2008, no caso a Marcela, que nasceu em 2008, agora em 2020, quantos anos ela teria? Neste caso, você deve realizar uma operação de subtração. A biblioteca da escola de Carlos tem 5.474 livros. Hoje há 4.218. Quantos livros estão emprestados? Então, você deve realizar uma subtração para saber quantos livros estão emprestados. Na questão número 3, para organizar uma festa, os alunos gastaram 15 dias planejando o que fariam e 40 dias executando o que planejaram. Quantos dias, então, durou o período de organização da festa? Então, é só realizar aí uma adição. Os 15 dias planejando, mais os 40 dias executando, o total é de quanto? Número 4, participaram da organização da festa 12 professores, 87 alunos do turno da manhã, ou seja, do período da manhã, e 90 alunos que estudam à tarde. Quantos alunos ajudaram na organização da festa? Preste atenção que nós estamos falando somente de alunos do período da manhã, no caso, mais o do período da tarde. Não estamos querendo saber juntamente com o número de professores. Então, preste bastante atenção. Bom trabalho!